E aí, você viu meu outro vídeo? Às vezes você estava passando por um momento difícil, um momento meio pesado, te ajudou de alguma maneira? Comenta aqui, que esse outro vídeo é para falar com outro tipo de pessoa, talvez as mesmas pessoas que têm também essa visão. E esse vai ser o público definitivo do canal. Você tem uma visão de que as coisas elas não estão do jeito que elas deveriam estar? Você percebe que você foi chamado para fazer umas coisas muito grandes? Cara, mas eu tô no meio do caos ainda. Não tem problema. Você percebe, você entende, tem plena convicção que você foi chamado para fazer umas coisas muito grandes, coisas que às vezes você nunca falou para ninguém, porque você acha que as pessoas não vão entender, ou coisas que às vezes você já falou para as pessoas e elas não entenderam e riram na sua cara. Isso é normal, isso se chama visão. Isso aconteceu com José quando ele estava no meio da sua família. O que acontece com as pessoas que estão ao seu redor? Elas têm uma programação mental até certo ponto. E quando vem uma visão sobre a gente, às vezes do próprio Deus, tá? Essa visão com certeza vai ultrapassar, extrapolar o que foi tido como normal até agora. Então, o primeiro sinal de que você teve uma visão dada por Deus é que a sua família vai começar a te colocar travas, a não concordar com aquilo que você está vendo. Vai dizer que talvez não seja o melhor caminho, que eles não concordam muito, que eles estão preocupados. Claro, você já sabe, não seja louco. Todas as suas visões, se elas estiverem de acordo com os princípios e os valores que Deus colocou no seu coração e que estão escritas há milênios, elas fazem sentido. Caso contrário, reavalie, escute os outros, porque na multidão de conselheiros há sabedoria. O que aconteceu com José? Ele estava no meio da família dele e ele viu que o sol, a lua e as estrelas iriam se curvar. A Bíblia tem muita simbologia, Deus gosta de trazer símbolos para nos comunicar coisas. O sol era o pai dele, a lua era a mãe e as estrelas os irmãos. O que isso significa? Que ele chegou na própria família e falou: olha, eu sonhei que vocês vão se curvar diante de mim. O que o pai falou? Você tá louco? Meu filho falando isso? O que os irmãos que tinham inveja dele falaram? José, você tá maluco, cara? O pai já te acha o queridinho, já te dá a túnica colorida, já não te coloca para fazer os trampos que ele coloca a gente para fazer dentro de casa. Agora você tá falando que a gente vai se curvar diante de você, você é louco? Mas José, a forma como é narrado, isso nunca foi uma arrogância, nunca foi ego dele. Ele nunca quis. Foi um sonho que Deus colocou ali no coração dele. Na verdade, não no coração, foi um sonho de fato que ele teve numa noite. As pessoas que não entendem o seu sonho, elas vão colocar limitações. E as primeiras, muitas vezes, vão ser a família. E por que isso acontece? Porque Deus, ele tem um mandamento e uma exigência que ele colocou lá em Gênesis. Quando ele criou o homem, depois ele formou o homem e a mulher, ele falou: o homem vai se juntar a uma mulher, deixará seu pai e sua mãe e se tornará uma só carne. O que isso significa? Que para você se tornar homem, você vai deixar a sua família. Vamos clarificar um pouquinho mais disso? José foi julgado pela família, Adão recebeu a instrução: deixe pai e mãe. Na verdade, ele não tinha pai e mãe, ele estava recebendo essa instrução para falar para o filho dele. E Abraão, que foi o patriarca da fé, não só do judaísmo, mas também do Islã, ele recebeu uma instrução muito clara. O que aconteceu quando o próprio Deus vivo quis dar uma promessa para ele? Você quer uma promessa na sua vida? Escuta o que Deus falou para Abraão: sai da sua terra, do meio da sua parentela e da casa dos seus pais. Vai para o lugar que eu vou te mostrar. Difícil? Já pensou em fazer isso? Às vezes você já saiu desses lugares, mas você foi para a terra que Deus ia te mostrar, não a que você queria? Será? Bom, independentemente desse fato, quando Abraão chegou lá, Deus falou: é aqui. Ou seja, ele sentiu, ele foi comunicado: é aqui. Ou pode ter ouvido na própria voz do Deus vivo, né? E Deus falou: edifica um templo aqui para mim, oferece um sacrifício, me adora, etc. E ali Deus deu uma promessa para ele: olha para o céu, conta as estrelas lá. Não dá para contar, Deus. Então, assim será a sua descendência. Como assim será a minha descendência? Quando você tem uma descendência numerosa, essa descendência vai propagar aquilo que você trouxe até agora dentro do seu coração. Pode ter sido passado pela sua família, pelo próprio Deus, pelos seus aprendizados. Abraão tinha uma coisa extremamente forte dentro de si: a obediência. Por quê? Porque Deus pediu para ele e ele fez. Não só isso, depois ele ofertou o próprio filho. Vocês conhecem a história, ou eu conto em outro momento. Mas Abraão carregava obediência. E Deus olhou para ele e falou: obediência?
Eu quero multiplicar isso na terra. Sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu, você não vai conseguir contar. Por quê? Porque eu escolho você agora para ser o meu povo, para formar o meu povo. O meu povo precisa trazer a obediência. O que você carrega dentro de você? Você carrega um inconformismo positivo? Você carrega a sede de justiça? Você carrega um coração puro? Você carrega o bom senso? Você carrega um senso empreendedor invejável, ideias, criatividade, intelecto avantajado? Às vezes você carrega uma visão apurada de pessoas, uma sensibilidade emocional. O que você carrega? Você tem algo que Deus colocou em você, que às vezes você escondeu no meio da lama. Você às vezes se acha pequeno demais. Não tem nada assim dentro de mim. Tem. Se você está vendo esse vídeo, tem. Quando você descobrir isso, Deus vai te falar, sai do meio de todo mundo que vão te desautorizar, vão duvidar de você, porque agora eu vou te mostrar a terra aonde você deve se estabelecer e vai multiplicar essa semente que eu coloquei dentro de você. O que Deus colocou dentro de você? Para um minuto e escreve. Ele colocou algo que só tem em você. E a partir daí, você vai começar a ligar os pontos. Não existe como eu viver as promessas dentro do conformismo. Não existe conformismo quando eu obedeço a Deus. Quando eu obedeço a Deus, eu recebo promessa. Quando eu recebo promessa, eu sou abençoado. Quando eu sou abençoado, eu abençoo um povo. Quando eu abençoo um povo, Deus me usa. Me torna, às vezes, um líder, me torna um legado, me torna, como foi Jesus, o maior servidor de todos. Você vai servir quando você obedece. E essa é a maior alegria daquele que ama estar na presença do Senhor. Porque o próprio Jesus, sendo Deus, quando veio para a carne, ele não, se fazer carne, ele não veio para ser glorificado, ele veio para servir. Ele foi glorificado por Deus, ele não buscou glória entre os homens, ele buscou ser o maior. E perguntaram, Jesus, como que faz para ser o maior? Serve mais que dos outros. Então, o próprio Deus, cuspiram na cara dele, ele fez o quê? Jogou anjos na cabeça do cara e falou, arranquem a cabeça dele? Não, falou, como um bom servo, eu servindo aqueles que cospem na minha cara. Deus, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Entrou na casa de alguém que estava recebendo ele, pediu para ser servido? Não, seu pé está sujo, deixa eu lavar. Lavou os pés da pessoa. Como faz para ser grande? Obedece a Deus, serve primeiro. Eu não quero ser grande, aí tem um problema. Deus é gigante e você é a imagem e semelhança dele. Você não quer ser grande, você já está em conformidade com aquilo que Deus colocou como um pré-requisito. Os humilhados serão exaltados. O que é se humilhar? O que é ser humilhado? O que é ter humildade? Reconhecer quem é maior que você, aonde quer que essa pessoa esteja. Existe muito morador de rua que tem muito mais sensibilidade emocional que você. Existe muita gente que você julga que não tem a sua mesma capacidade, que te daria uma aula, caso você tivesse um pouco de humildade para reconhecer e saber que você veio para servir essa pessoa, não para olhar com olhos de julgamento. Porque na mesma medida que você julgar os outros, você vai ser julgado. Toda vez que você olha para alguém e com o seu coração você pensa, por algum motivo que você é maior que aquela pessoa, você está entendendo tudo errado. Aonde que está seu coração? Deus vai te fazer grande, é verdade, mas para isso tem humildade. A humildade é servir acima de tudo. Aquele que mais servir vai ser o mais exaltado. Então entende, quer viver a promessa? Então se esvazia de si, crucifica a si mesmo e entende que dali para frente vai vir um novo homem. O novo homem tem o intuito de servir. Beleza? Então Deus tem uma promessa na sua vida, eu tenho certeza. Anota ela, que você já vai saber depois desse vídeo. A fé é a certeza daquilo que não se vê e a convicção do que se espera. Tenha certeza que Deus tem algo para você. Ah, eu não tenho. Tá bom, não era com você que eu estava falando. Você perdeu 9 minutos e 25 segundos da sua vida. Mas eu sei que isso é verdade, mesmo eu tendo um pouquinho de dúvida. Não deixa a dúvida. Primeiramente, pega um caderno e escreve. Não sei o que eu vou escrever, não interessa. Pega um caderno e já escreve. Depois que acabar esse vídeo. Por quê? Porque pelo mover, o Espírito se manifesta. A fé sem obras é morta. Você quer uma fé morta? Tenho certeza que não. Abraão teve fé. Saiu de onde ele estava para poder viver um novo. Ele foi chamado pai da fé. Olha só. Vai para a terra que eu te mostrarei.
Pega o caderno e anota o que eu te mostrarei, fala Deus. Então não importa, eu não sei o que eu vou escrever, Deus vai te mostrar. Só confia que existe uma promessa para você, certo? Vamos viver algo novo. Você também vai levantar outras pessoas ao longo da sua caminhada. Tenha certeza disso. Você está sendo levantado agora para poder levantar outras pessoas. Nem era para te falar isso ainda. Às vezes você não tem nem fé que você vai levantar. Mas se você já tem, entenda o próximo passo também. Tudo depende da velocidade que você se conecta e obedece ao Senhor. Sem papo de religiosidade, não tem nada a ver com ser certo. Não tem nada a ver com ser certo. Tem a ver com obedecer. Você é da descendência de Abraão? Às vezes você vai falar, não, João Batista fala, olha só para os fariseus, vocês são da descendência de Abraão, dane-se, eu digo a vocês, dessas pedras o Senhor pode fazer aparecerem filhos de Abraão. Então o que é ser filho de Abraão? Na simbologia, é como se você fosse parte do povo de Deus, e esse direito de ser chamado povo de Deus foi dado pelo sacrifício de Jesus. Você já entende que você está seguindo Jesus como mestre, você faz parte do povo de Deus. Beleza? Eu vou parar por aqui. Anota assim que acabar o vídeo aquilo que você tem dentro de você que vai ser multiplicado em uma multidão. E anota os seus pensamentos de hoje também, para você analisar com o passar do tempo. Cria esse hábito. Eu falei no outro vídeo, se você quiser dar uma olhada lá. Um abraço e fica com Deus.